Métodos de custeio. Nesta aula, estudaremos os conceitos e classificação dos gastos industriais. Esses gastos são oriundos do processo de produção, que é um conjunto de atividades para transformar bens em novos produtos, podendo ser denominados de custos, despesas e demais gastos para a manutenção do sistema produtivo da empresa. Os custos são aqueles gastos efetuados para produzir algum produto até deixá-lo em condições de venda. As despesas são necessárias para a manutenção das atividades da empresa e para a formação dos preços de venda, embora não tenham relação com o processo industrial de produção. Além disso, existem alguns tipos de gastos que podem estar ou não relacionados com o sistema de produção. Outro item que vamos estudar são os investimentos. Muitas vezes, não observamos que os investimentos podem se tornar gastos. Pode-se considerar como exemplo o investimento no imobilizado, que no decorrer do seu uso se transforma em custo ou despesa. Com certeza você já se questionou sobre tudo o que é gasto nas empresas industriais para produzir algo ou alguma coisa. Será que este gasto é custo? Se sua resposta for sim, você está certo, pois as empresas incorrem em diversos tipos de gastos que são necessários para deixar seus produtos em condições de venda. Mas não podemos esquecer que fabricar algum produto não envolve apenas o processo de produção e os custos necessários para essas atividades. Além das atividades produtivas, é preciso controlar atividades administrativas, como as cobranças de duplicatas, as contas a pagar dos fornecedores e demais contas necessárias para a aquisição de insumos. Não podemos esquecer os gastos com folha de pagamento, encargos sociais, enfim, que existem outros departamentos, como o departamento de vendas, o departamento financeiro e o departamento contábil, além do departamento de produção. Isto é importante para compreender por que existem as diferenças entre custos e despesas. Vamos à busca desse conhecimento? A seguir, estudaremos o que são custos. Para Crepaldi, 1936, os custos são gastos ou sacrifícios econômicos relacionados com a transformação de ativos, exemplo, consumo de matéria-prima ou pagamento de salários. De acordo com o autor, podemos entender que os custos são os gastos atribuídos na transformação e produção de novos bens, utilizando os bens materiais da empresa, como a matéria-prima e demais componentes necessários ao processo industrial, para transformar ou criar outros tipos de bens materiais. Vamos verificar outro conceito deste mesmo autor. Conforme Crepaldi, 1957, custo-gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens e serviços são todos os gastos relativos à atividade de produção. Portanto, podemos concluir que custo é um gasto relativo ao bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. São insumos de bens de capitais ou serviços efetuados para execução e transformação de determinados objetos em novos produtos. Custos são insumos de capitais, bens ou serviços efetuados para a consecução de determinados objetivos. Estes insumos assumem, primeiramente, uma expressão física e se traduzem posteriormente pela expressão monetária. Assim, o custo de um bem ou serviço é a expressão monetária dos insumos físicos realizados na obtenção daquele bem ou serviço, considerando-se o total retorno dos capitais empregados em termos de reposição. C. Custo é o consumo de um fator de produção medido em termos monetários para a obtenção de um produto, de um serviço ou de uma atividade que poderá ou não gerar renda. D. O custo é também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como custo no momento da utilização dos fatores de produção, bens e serviços, para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. Esses recursos utilizados para a transformação ou criação de novos produtos podem ser denominados da seguinte maneira: salários do pessoal da produção, matéria-prima utilizada no processo produtivo, combustíveis e lubrificantes usados nas máquinas da fábrica, aluguéis e seguros do prédio da fábrica, depreciação dos equipamentos da fábrica, que são utilizados no processo industrial de produção, gastos com manutenção das máquinas da fábrica, que são utilizados no processo industrial de produção. De acordo com a figura anterior, o resultado desse processo industrial é a oferta dos produtos prontos ao mercado consumidor. Então entende-se que os insumos e demais recursos são utilizados no processo industrial para a geração e transformação de novos produtos que abastecerão o mercado consumidor. Martins, 2005, afirma que
O custo é também um gasto, só que reconhecido como tal, isto é, como custo, no momento da utilização dos fatores de produção, bens e serviços, para a fabricação de um produto ou execução de um serviço. Exemplo: a matéria-prima foi um gasto em sua aquisição, que imediatamente se tornou em investimento, e assim foi durante o tempo de sua estocagem. No momento de sua utilização na fabricação de um bem, surge o custo da matéria-prima como parte integrante do bem elaborado. Este, por sua vez, é de novo um investimento, já que fica ativado até sua venda. Vejamos o exemplo a seguir. A aquisição de uma máquina é considerada um gasto. Quando for efetuado o pagamento, é considerado um desembolso. Quando for registrado conforme a nota fiscal, é considerado um investimento permanente. E quando começa a sua depreciação e a sua manutenção, é considerada como um custo integrante dos produtos fabricados. Esta classificação se aplica a todos os materiais e insumos que a empresa adquire. As despesas possuem a conotação ou o mesmo entendimento de custos, podendo muitas vezes se confundir. Porém, os custos são os gastos que compõem um produto e as despesas são todos os gastos necessários para a empresa obter receitas. São os esforços que a empresa tem para fazer a máquina girar. De acordo com Martins 2026, as despesas são bem ou serviço consumidos direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. Imaginamos que a empresa teve determinados gastos para fabricar um produto. A partir do instante em que esses produtos estão prontos para a venda, é preciso que a empresa incorra em outros gastos para fazer com que os produtos cheguem até o mercado consumidor final. Esses gastos poderão ser os salários dos vendedores, encargos sociais desses salários, as comissões sobre vendas, entre outros. Então podemos compreender que a comissão do vendedor e os impostos, por exemplo, são gastos que se tornam imediatamente despesas, pois incidem assim que a empresa faturar os produtos. Viu só? Vamos imaginar agora um computador utilizado no setor de contas a pagar e contas a receber da empresa. Este equipamento não é utilizado para a produção, mas sim para controlar as atividades relacionadas às vendas dos produtos. Podemos dizer então que as despesas são os bens ou serviços consumidos diretamente para a obtenção de receitas, ou ainda, o gasto aplicado na realização de uma atividade que vai gerar renda para a empresa. Veja a sequência de procedimentos. Administrativo. Computador do setor contas a pagar e a receber. Gera depreciação. Atividades de controle administrativo. Controle das contas a pagar e a receber. As atividades do setor administrativo servem para controlar as atividades necessárias do setor de produção, como os controles de contas a pagar e a receber da empresa. As despesas são itens que reduzem o patrimônio e que têm a característica de representar sacrifícios no processo de obtenção de receitas. Todas as empresas possuem despesas que são decorrentes da geração de receitas, enquanto os gastos decorrentes da produção de bens e serviços são chamados de custos. Vamos imaginar um equipamento usado na fábrica para a produção de um produto. Inicialmente é considerado um investimento, posteriormente é considerado parcialmente como custo e na venda do produto torna-se uma despesa. Logo, todas as despesas são ou foram gastos. Então, os valores dos gastos desse equipamento utilizado na fábrica, que aqui pode ser chamado de depreciação, são considerados custos. Porém, existem gastos que em alguns casos não se transformam em despesas. Como exemplo, citem-se os terrenos que não são depreciados ou que se transformam somente quando efetivar a sua própria venda. Recordando, vimos que a comissão do vendedor e os impostos são gastos que se tornam imediatamente despesas, pois incidem assim que faturar. Um computador é considerado um investimento no momento da aquisição. Quando for efetivado o seu pagamento, é considerado um desembolso. No momento do registro da nota fiscal, é considerado um investimento permanente imobilizado. A sua depreciação e a sua manutenção são consideradas despesas. Os gastos podem ser aplicados em todos os bens e serviços adquiridos, não importando a forma de pagamento, seja com matéria-prima, material de expediente, máquinas, veículos ou contratação de serviços em geral. Esses gastos podem ser aplicados tanto na produção como na área administrativa e de vendas. Mas o que alguns especialistas nesta área dizem referente ao termo gasto? Conforme Martins, 2000,
Gasto é a compra de um produto ou serviço qualquer que gera sacrifício financeiro, desembolso, sendo representado pela entrega ou promessa de entrega de ativos, normalmente dinheiro. Esse conceito é amplo e se aplica a todas as variações monetárias, saídas, sendo aplicável também em aquisições com pagamento a prazo. Existe o gasto referente à compra de matéria-prima, a mão de obra na produção e na distribuição, os honorários da diretoria, a compra de um bem imobilizado, dentre outros. Porém, o gasto só existe no ato da passagem do bem ou serviço para a propriedade da empresa. Ele se efetiva no momento que existe o reconhecimento contábil da dívida assumida ou da redução do ativo efetuado em pagamento, que pode ser caracterizado como a redução do saldo do dinheiro em caixa, do saldo da conta banco, dentre outras formas. Assim, podemos dizer que gasto é o compromisso financeiro assumido por uma empresa na aquisição de bens e serviços, que sempre resultará em uma variação patrimonial, seja qualitativa, ato ou operação de aquisição no início, ou quantitativa, envolvendo recursos financeiros em seguida. Também pode ser definido como gasto de investimento, quando o bem ou o serviço for utilizado em vários processos produtivos, imobilizado, estoques, etc. E como gasto de consumo, quando o bem ou o serviço for consumido no momento da produção ou do serviço que a empresa realiza. Dependendo da destinação do gasto de consumo, ele poderá converter-se em custo ou despesa. O mesmo acontece com o gasto de investimento. À medida que o investimento for utilizado, poderá transformar-se em custo ou despesa, dependendo do objeto em que for aplicado. Exemplo: gasto com a aquisição de uma máquina para a produção. Primeiramente, ela será ativada, sendo que gradativamente sofrerá redução em seu valor por causa do desgaste e da obsolescência, fenômeno que é chamado de depreciação, tornando-se neste momento um custo de produção. O investimento consiste em tudo o que é necessário para o desenvolvimento das atividades. Por exemplo, uma indústria necessita de materiais e máquinas. Os materiais são classificados temporariamente como investimentos circulantes, pois serão consumidos no processo produtivo, estão localizados nos estoques da empresa. E as máquinas são classificadas como investimentos permanentes, no ativo imobilizado, pois se restringem ao uso na transformação dos materiais para o produto final. Os terrenos e prédios adquiridos também são considerados investimentos. Martins 2025 afirma que investimento é o gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. São todos os sacrifícios de aquisição de bens ou serviços, gastos, que são estocados no ativo da empresa para baixa quando da sua venda, ou do seu consumo ou da sua desvalorização. Os investimentos podem ser de diversas naturezas e de períodos de ativação variados. No exemplo acima, podemos observar que a matéria-prima é um gasto contabilizado temporariamente como investimento circulante, e a máquina é um gasto que se transforma num investimento permanente, dependendo da intenção da aquisição. Custos ou despesas à medida que a empresa usa ou consome gradativamente esses bens ou direitos. Exemplo: depreciação dos equipamentos e requisição de material em estoque. Neste tópico, estudamos a conceituação e classificação dos custos que ocorrem na empresa, e podemos pontuar os seguintes aspectos. Além da produção e dos custos de produção, as empresas precisam controlar todas as atividades administrativas, como as cobranças de duplicatas, as contas a pagar dos fornecedores e outros gastos necessários para a aquisição de insumos. Compreendemos de forma clara e objetiva as diferenças que ocorrem entre as atividades da produção e da administração da empresa. Os custos são os gastos atribuídos para a transformação dos ativos da empresa, ou seja, a utilização dos bens materiais para criar ou transformar outros tipos de bens materiais. Enquanto os custos são os gastos que compõem um produto, as despesas são todos os gastos necessários para a empresa obter receitas. Podemos dizer que despesas são os esforços necessários para fazer a máquina girar, isto é, a empresa funcionar. As despesas são a valorização monetária do consumo de recursos utilizados na obtenção de receitas ou de algum benefício e estão relacionadas com a administração e a comercialização. É um bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas e não está relacionada à produção. Os gastos são os sacrifícios, normalmente em moeda, para a obtenção de um produto ou serviço.
Este sacrifício pode ser a entrega de numerário ou a incumbência de um compromisso para pagar em data posterior. Os investimentos são os gastos que a empresa realiza na compra de um bem ou na obtenção e posse de um direito que vai gerar benefícios no futuro e que não será totalmente consumido ou utilizado em um só período, em um só exercício social.